Voltamos, meus queridos, e nós começamos então a nossa primeira ministração do tema Ingratidão, Cânion da Decadência. Nós vamos estudar um pouquinho o que é esse sentimento, o que é essa atitude, o que essa falta de posicionamento diante do bem recebido causa na vida de cada um de nós. E nós vamos estudar hoje, a primeira história de hoje que nós vamos estudar é de um homem já conhecido chamado Nabal. Vocês lembram? O esposo de Abigail. E a gente vai estudar um pouquinho sobre essa história. Nós vamos ver em 4 personagens da história bíblica que se tornaram ingratos diante do bem recebido, diante da transformação da sua vida. Então nós vamos ver um pouquinho. E para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel 25, capítulo 3. E nós vamos ler um pouquinho a respeito do caráter desse homem chamado Nabal. E diz assim, ó, versículo 3, você já abriu sua Bíblia comigo, e diz assim, ó: Nabal era o nome deste homem, e Abigail, a sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato, e era da casa de Calebe. E a palavra do dia de hoje, é até engraçado o nome, mas é Nabal, o ingrato turrão. Existem 3 coisas na personalidade de Nabal que nos chamam a atenção. Nabal, ele era um homem extremamente inflexível, ele era duro de coração, egoísta no seu trato. Ele era uma pessoa maligna na sua personalidade. A gente vai voltar um pouquinho na história para você entender a personalidade de Nabal. Há um tempo atrás, Nabal e os seus pastores, e todo o seu rebanho passaram pelas terras onde estava Davi. Davi não havia sido empossado rei ainda, mas ele já havia sido ungido, por Samuel para que ele fosse então rei sobre todo Israel. Mas levaram muitos anos até que ele fosse instituído verdadeiramente rei. Desculpa. E nesse tempo, então, quando Nabal passou pelas terras onde Davi estava, com todos os seus homens, ele foi muito bem cuidado, ele foi muito bem atendido, o seu rebanho foi zelado, foi cuidado. Ou seja, o rei e os seus cuidaram daquele homem, cuidaram dos seus funcionários, tiveram algo muito especial sobre a vida deles. E aconteceu um momento, e você vai ler em todo o capítulo 25 ali, é importante que você leia, a gente dá um versículo base aqui, mas é importante que você leia depois em casa o capítulo 25 para você entender melhor o contexto dessa história. E Davi então ele iria mandar os seus funcionários lá, os seus serviçais e os seus rebanhos, eles iam passar pelas terras de Nabal. Nabal, ele tipifica a resposta egoísta e ingrata diante do bem recebido. Agora você vai entender isso. E olha só o que Nabal fez. Ele pegou, quando eles chegaram lá e disseram, nós estamos aqui. E foi interessante, quando a gente lê a história ali, Davi disse assim: vocês vão passar pelas terras de um homem chamado Nabal, que quando esteve junto conosco, nós tratamos com muito amor, nós tratamos com muito respeito, nós os protegemos a ele, o seu rebanho dos inimigos, Então, passe pela terra desse bom homem, achegue-se lá e ele vai cuidar de vocês, ele vai alimentar vocês, ele vai dar pouso para uma noite para vocês. Pensava Davi que Nabal agiria dessa forma, mas o que aconteceu não foi nada disso. A primeira coisa que Nabal disse assim: quem é Davi? Quem é este homem para que eu faça bem a ele? Ele estava subestimando aquele que outrora havia cuidado dele, aquele que outrora havia sido um bom homem com ele, havia estendido as mãos e protegido ele. Então a ingratidão fala disso. E o relato de 1 Samuel nos mostra essa ingratidão de Nabal. E isso era um reflexo do quê? Era um reflexo do caráter desse homem. Era um reflexo daquilo que estava lá dentro. E Nabal, na sua personalidade ingrata, ele não se permitiu ser livre de coração. A única coisa assim interessante nisso é que para todo ingrato Deus sempre levantará um libertador. Porque diante da afronta e da ingratidão dele, ele trouxe a morte para sua casa. E a ingratidão, ela traz a morte para nossa casa. A ingratidão, ela traz a apatia. A ingratidão, ela traz o roubo dos nossos sonhos. Ser ingratos com pessoas que Deus coloca na nossa vida é estarmos sendo ingratos a Deus. Sermos ingratos com o amor que nos é dado e nós respondermos de forma egoísta é nós estarmos sendo ingratos com o próprio Senhor.
Então, nesta manhã e durante toda esta semana, o Senhor está nos fazendo olhar para dentro de nós. Olhar, será que em algum momento nós não temos sido ingratos com Deus? Com esse Deus que tem cuidado de nós, com esse Deus que tem nos protegido, com esse Deus todo-poderoso que tem mudado a nossa história. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Nabal teve a sorte de ter a sua esposa Abigail, que trabalhou no seu coração, que trabalhou na sua história, que foi até o rei, que interpelou o rei antes dele chegar nas terras e dizimar a Nabal e a todos os seus. Isso não aconteceu porque Deus levantou um libertador. Mas infelizmente lá na frente, Nabal veio adoecer e a morrer por causa do seu pecado. Então a ingratidão causa morte. Por isso que foi Nabal o ingrato turrão. Ele era um cara egoísta, duro de coração, maligno no seu trato. E o Senhor nos chama para que nós olhemos para dentro de nós e selemos o nosso coração contra toda atitude de ingratidão. E com isso, nós vamos orar nessa manhã, pedindo ao Senhor que ministre sobre o nosso ser, que o Espírito Santo venha ministrar sobre o nosso interior, a vida de Deus. E eu quero orar com você nessa manhã, porque às vezes a gente tem medo de olhar para dentro de nós, de olhar e se deparar com alguns lugares não muito bonitos, não muito interessantes, mas é necessário que nós olhemos para dentro de nós e entendamos o propósito de Deus. Vamos orar nessa manhã. Querido Espírito Santo de Deus, nós aprendemos nessa manhã a respeito da história de Nabal, a respeito da ingratidão que gerou morte, que gerou dor, que gerou problemas, que gerou sofrimento. Talvez este homem e essa mulher que está comigo nessa manhã, Senhor Jesus, este jovem, em algum momento da sua vida tenha sido ingrato com alguém, tenha sido ingrato com o Senhor, tenha sido ingrato com as circunstâncias que o protegeram, que o guardaram, que o levantaram de uma situação difícil. E nos declaramos então nessa hora, Pai, que o Senhor possa nos levar a examinar o nosso coração, examinar a nossa história, para irmos além, para entendermos o propósito, Senhor Jesus, da gratidão na nossa vida e nos depararmos com as nossas áreas de ingratidão, podemos pedir perdão e sermos livres, Deus, para livrarmos a nossa casa da morte, para livrarmos a nossa alma e o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas e nas nossas famílias da morte eterna. É esta palavra que nós ministramos esta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Curando todo o meu ser, confio em ti. Esta semana promete ser uma semana intensa. Nem sempre a gente gosta muito de falar desses temas um pouco mais duros assim, né? Mas é importante porque o Senhor realmente quer ministrar algo. E é assim que tem sido devocional todas as manhãs. E a gente estava aqui ouvindo, né, Alex, o teu testemunho. E Deus realmente cumpriu, está cumprindo, continuará cumprindo a promessa dele na sua vida. Essa canção que você cantou, essa poesia que você declamou, que essa oração é uma poesia, né? E, Alex, como é que a gente faz para estar levando o Alex lá no nosso ministério, para estar conhecendo um pouquinho mais do Alex, né? Pelo Facebook, telefone, como é que a gente faz? Telefone, o meu celular é 99591486. Estou diariamente pela Rádio 106 FM. O horário do teu programa é? 9h30 da manhã, daqui a pouquinho estou até às entrando 11, lá no né? ar com o programa Amigos 106 FM. Meu Facebook é uma página facebook.com/Alex Oliveira Contato. Sim. Skype contato.alexoliveira@hotmail.com. Estamos aí à disposição, né? Para fazer a obra do Senhor Jesus. Estamos diariamente também, praticamente ali na nossa igreja, ministrando, louvando. Eu quero dizer, Mônica, que eu me sinto honrado com o privilégio de estar aqui no seu programa nessa manhã, participando do Devocional Intimidade. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus continuará usando a tua vida, continuará usando a tua pessoa para levar muita palavra de Deus aos lares. Amém, querido, obrigado. Esse é o nosso propósito, é a nossa missão, né? Não a gente teria, está aí, né? fomos chamados para isso, fomos chamados, mas muito mais do que sermos chamados, somos condicionados por esse amor, né? Não teria outra razão de nós estarmos aqui na terra se não fosse para fazer mais discípulos para Jesus, né?
Então eu digo condicionados em amor para pegar um gancho. Você vai cantar uma canção para terminar agora, que foi uma canção que você cantou de surpresa da sua esposa no dia do casamento de vocês, né? Exatamente. Agora imagine você, mulher principalmente, né? Que as mulheres sempre são mais sensíveis. Você está maquiada, toda preparada para o dia do casamento. E de repente você está entrando na igreja com marcha nupcial. Daqui a pouquinho para tudo. A noiva olha assustada assim para as pessoas. Alguém pede para ela parar. Para! E ela para e diz, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu pedi para Deus uma música para cantar no dia do casamento. Como é que é o nome da sua esposa? É Juliana. Juliana. Meu beijão. A minha esposa Juliana, meu Vocês lindo têm um filho, filhinho Alex, também, né? filho Ele também. mostrou a foto aqui, gente, coisa mais fofa. Fofa mesmo, lindo. Ainda bem que puxou a mãe. Restauração completa de Deus, né? De tudo que graças você passou a na tua tudo, história. tudo. É isso que é tremendo em Deus, né, Alex? O trabalhar de Deus é extraordinário. Nosso casamento Glória foi um a Deus. milagre. Foi um milagre de Deus, nosso casamento. Eu conto no meu testemunho também por onde eu passo. A minha vida tem sido um constante milagre. Amém. Não é só de bênçãos. A gente Claro. passa por lutas, tribulações, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Então canta essa canção para nós essa manhã, como homenagem aí para Juliana, para todas as amadas que estão nos ouvindo nessa manhã, né? Aí ela estava entrando, parou e eu comecei a cantar. O dia é chegado e você entrou aqui, tão linda, muito linda, linda. Valeu a pena esperar, pois Deus nos trouxe aqui. Que lindo, que Deus lindo. Lindo, a data foi marcada pelo nosso Deus. As flores enfeitam o lugar, o brilho no olhar. Família e amigos não podem faltar. O banquete preparado está, o pastor abençoa, mas confesso que ansioso estava pra ver você chegar. A mais bela rosa que faltava pra festa começar. O dia é chegado e você entrou aqui. Que lindo, que momento especial, né? Alex, muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho aqui nessa manhã, amém? Sempre que quiser, conte com Devocional Intimidade. Muito obrigado, Deus abençoe. Mônica. Obrigado à TV MCA por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Amém. Então, queridos, como ele acabou de dizer, até a próxima. Amanhã, espero vocês aqui às 8 horas da manhã. Ó, beijo no coração. E não esqueça, o Senhor te chama para viver o propósito de vida e de esperança. Até amanhã. Tchau.